Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, dois ovos, três ovos assim. Coelhinho da Páscoa, que cor eles têm? Azul, amarelo, vermelho também. Azul, amarelo, vermelho também. E aí, pipocada? Aqui é a Daia do Portas de Papel e o vídeo de hoje é uma tag de Páscoa, uma tag super legal. Então corre, se inscreva nesse canal, deixe seu joinha, porque esse canal é um canal de universo nerd e você vai adorar fazer parte da nossa comunidade. Bem-vindos de volta a esse canal, gente do céu! E essa tag consiste em encontrar 3 livros na nossa estante, né? De acordo com a música tradicional do Coelhinho da Páscoa, que são os ovinhos azul, amarelo e vermelho também. E para representar o azul, a gente tem os contos de Bill do Bardo, da J.K. Rowling. Então, assim, a gente já sabe que esse livro é bom e não tem como dar errado, né? Uma super dica. Esse livro é da mesma escritora de Harry Potter e, assim, não é um livro que tem segmento da série. Então, se você não leu a série, tudo bem, tranquilo, pode até começar por aqui, porque são contos independentes e esses contos são contados para as crianças de Hogwarts. São os contos de fadas de Hogwarts. E o que é muito interessante é que ele não discrimina. É que ele não discrimina trouxas, né? Então coloca os bruxos e os trouxas no mesmo patamar. Ou seja, os trouxas, pela valentia, podem se tornar cavaleiros, assim como os bruxos se desenvolvem, né? Desenvolvem os seus poderes para se transformar em magos, né? Que é uma evolução dos bruxos de Hogwarts. E esse conto vai trazer explicações pra gente, por exemplo, dos animagos, né? A gente sabe que temos uma professora em Hogwarts que se transforma em gato. Então, são animagos, vai trazer um conto. E tem também o Coração Peludo do Mago, que é um dos contos que eu mais gostei. E o conto dos 3 irmãos, onde eles falam sobre a origem da capa da invisibilidade. Vocês lembram da capa da invisibilidade? Que o Harry Potter ganha a capa, né? E ele tem essa capa. Vai contar que essa capa não é tão infalível assim. Então, gente, é um super, super livro, né? E a autora é madrinha da Children's High Level Group, ou seja, esse da editora Rocco, mas toda a renda é revertida para esse grupo de crianças, né, a qual a autora faz parte. Então, é bom adquirir esse livro. É bom, faz bem ao nosso coração, faz bem às crianças a gente adquirir esse livro, né? O livro é todo ilustrado por dentro, tem umas ilustrações muito bacanas, ó. As páginas são todas amarelinhas, diagramação perfeita, como sempre, ó. Não tem erro de português aqui no livro. E esse livro tem muitas histórias bacanas. Aqui, O Coração Peludo do Mago. Esse conto aqui é um conto realmente de terror, é um conto que assusta. E tem até um final, assim, num plot twist bem diferente, né? Aqui, tá vendo? Sempre bordadinho. E o livro traz pra gente também algo muito bacana que eu encontrei, que é sobre o preconceito das varinhas, né? A gente vê a cena do beco diagonal e sabe que as varinhas é que escolhem os bruxos, as varinhas escolhem o mago. Só que, de acordo com que essa varinha é feita, da matéria que essa varinha é feita, ela causa certo constrangimento. Por quê? Olha só algumas superstições. Se a varinha dele é carvalho e a dela azevinho, casarem-se os dois, será um descaminho. Castanheiro preguiçoso, sorveira falastrona, freixo queixo duro, aveleira resmungona. Varinha de sabugueiro, azar o ano inteiro. Daia, eu tenho que ler a série Harry Potter, ver todos os filmes, toda a saga, conhecer bem para poder ler esse livro? Não, esse é um livro independente. Então, se você quiser, pode até começar por aqui. Então, assim, são contos independentes, não tem ligação, os contos não têm ligação com a série. Claro que se você já leu a série, já conhece a saga completa, você vai fazendo as ligações, né? Vai reconhecendo os personagens, vai reconhecendo as varinhas, mas essas ligações, se você ler esse livro primeiro, você também será capaz de fazer essas ligações, né? No decorrer da leitura da saga. Então, é um livro fantástico que vale super a pena adquirir.
azul. Para representar o amarelo, eu tenho aqui Noites de Tormenta de Nicholas Sparks. Daya, indicando Nicholas Sparks. É sim. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho assim uma grande luta com esse autor. É uma história de amor e ódio, né? Por que o Nicholas Sparks? O que acontece? Por que a gente tem uma certa reserva de ler Nicholas? Porque o escritor ele tem uma assinatura bem presente. E as histórias deles nem sempre terminam com final feliz. E a gente que gosta muito de fantasia, né? O leitor de fantasia tem essa certa resistência em ler livros que mostram a vida real. E o Nicholas Sparks é assim, ele joga a vida real na cara da gente, né? É um livro que a gente começa a fazer esses questionamentos internos, a nos conhecer, a ver com que os personagens estão vivendo, todo aquele drama também tem na nossa vida. Então a gente se identifica muito. Então é daqueles livros que você não quer ler, né? Que você fala, não vou ler Nicholas Sparks, a gente já torce o nariz. Porque muitas vezes o leitor de fantasia lê para fugir da realidade. A gente quer história de vampiros, a gente quer história de fadas e de duendes. A gente não quer ver a vida da gente real, como a vida é, né? E o Nicholas Sparks faz isso, ele dá uns tapas ele dá uns tapas na cara da gente, né, e mostra pra gente como é a vida. E nesse livro ele vai contar pra gente a história de Adrienne, que tem 45 anos, né? E do Dr. Paul Flaner, de 54 anos. Então é um casal mais assim, mais maduro. E eu tô falando maduro, não de velho. Maduro de maturidade, vocês entendem, né? Eles têm mais maturidade, ambos são divorciados e passaram por traumas assim nos seus casamentos. E aí ela vai, né, cuidar da pensão de uma amiga em Rondante. E essa pensão é uma casa muito bonita, mas essa casa tá na beira da praia. E essa casa tá lá na praia, deserta, essa pensão deserta, e ela vai ter um único hóspede. Tchan, 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 tchan. O doutor bonitão, o crush perfeito que vai chegar lá, né? E esse crush, eles vão desenvolvendo assim, né? Ele vai chegar, vou resumir, tô dando a volta no parquinho pra não ter spoiler, porque não tem graça de contar spoiler do livro, né? Então ele vai chegar lá e vai encontrar ela chorando. E aí, né, vocês já sabem o que vai acontecer, o coração dele vai ficar todo assim mexido por ela, porque ela tava chorando numa fragilidade, num momento frágil da vida dela. E aí eles vão estar ali sozinhos até que cai uma tempestade e eles ficam ilhados. E aí que tudo vai acontecer. Mas esse livro, ele é bem leve e eu fiquei admirada com a mestria do Nicholas Sparks em fazer um livro tão leve e tão bom. E esse livro que eu achei bem tranquilo foi que ele tem pouquíssimos personagens. Então o autor, ele administra bem assim, no máximo 5 personagens, né, que vai fazer ali a história. No início do livro, ele coloca os personagens separadinho, aí depois no meio da história ele vai administrando 2 personagens, no máximo 3, aí depois lá no final do livro ele administra mais um pouco de personagens. Então assim, é um livro bem bonitinho, separadinho com início, meio e fim, todas as pontas são amarradinhas, e por mais que a gente saiba da assinatura do Nicholas Sparks, né, entendedores entenderão. O final ainda surpreende, né? O final tem aquela pontinha, aquele pedacinho ainda que nos surpreende. Então, assim, gente, tem filme, e nem vou comparar o filme com o livro, porque são obras, né, completamente diferentes, são visões diferentes, né, de um livro e do filme, mas assim, tem partes que é bem fidedignas ao livro e tem partes que não é tão fidedigno assim. A capa desse livro aqui são os atores do filme, né? E olha que casal lindo. Ai, gente, não é simplesmente lindo? E é sim, é amarela. Dai, mas esse livro não é amarelo. É sim, gente, é amarelo aqui, ó. Essa bordinha aqui é amarela, aqui é amarelo. E vocês verem que não tem muita marcação no livro. Eu fiz no máximo 2 marcações. Por quê? Porque a história do livro ela é bem envolvente, não é uma história da gente ficar pensando, né? É um livro pra gente ler quando a gente tem mais maturidade para ler esse livro. É um livro que faz a gente olhar, né, de uma forma diferente para a vida, de uma relação diferente, de uma relação com mais responsabilidade, de um amor com mais responsabilidade. Nesse ponto da vida aqui, desses personagens, os personagens eles levam em consideração que eles também têm outros personagens envolvidos
vidas, né? Eles têm família, eles têm filho, eles já estão num ponto da vida que eles não podem tomar decisões como os adolescentes, falar, ai, não tô nem aí mesmo, eu sou adolescente, e se joga. Então eles não se jogam na relação de uma vez só, né? Então eles têm aquilo de levar em consideração que as escolhas deles também vão afetar outras pessoas, como os filhos, como a família que eles têm, né? Então é muito bonito isso, é um livro pra gente ler, pra gente entender, pra gente ver o ponto de vista, pra gente olhar uma relação amorosa com outros olhos, né? Não só com os arroubos da juventude, vamos dizer assim. E essa marcação que eu fiz aqui, né? A única marcação, posso dizer uma marcação, não duas, essas aqui, ó. Uma de cada lado da página, no livro todo, e olha que eu marco o livro, né? Ó. Ela fechou os olhos por um momento. Paul chegou a acreditar que estivesse perdendo. Essa possibilidade o assustou mais do que ele imaginou que fosse possível, e sentiu que suas últimas forças o estavam abandonando. Ergueu os olhos na direção do teto e depois para o chão, e então voltou a concentrar o olhar em Adrienne. Levantou-se de sua cadeira e colocou-se ao lado dela. Com o dedo, virou o rosto dela para ele, consciente de que estava apaixonado por ela, por tudo que dizia a respeito a ela. Adrienne, ele sussurrou, e quando Adrienne finalmente olhou nos olhos, reconheceu a emoção nos olhos dele. Ele não conseguiu pronunciar as palavras, mas num rompante de intuição, ela imaginou que conseguia ouvir. E isso era o bastante, porque nesse momento, enquanto ele aprendia com seu olhar determinado, ela soube que também estava apaixonada por ele. Por alguns instantes, nenhum dos dois parecia saber o que fazer, até que Paul pegou sua mão. Com um suspiro, ela relaxou e se encostou na cadeira enquanto ele corria com o dedo por sua pele. Ele sorriu, esperando por uma resposta, mas Adrienne parecia satisfeita com o silêncio. Ele não conseguiu decifrar sua expressão. Contudo, parecia sugerir tudo o que ele mesmo estava sentindo: medo e esperança, confusão e aceitação, paixão e reserva. Mas imaginando que ela precisava de espaço, ele soltou sua mão e continuou de pé. Acho melhor colocar outra tora no fogo, ele disse. Está ficando muito fraco. Ela concordou com a cabeça, observando através de olhos semicerrados, enquanto ele se agachava diante do fogo, o jeans ficando apertado em torno dos seus quadris. Ai, vocês estão vendo que eu tenho mania de leitor, né? Eu sou assim, ele olhou para cima, ele encostou na cadeira. Ai, gente, eu tenho essas manias, eu confesso. Mas olha só, a mestria do Nicholas Sparks em fazer esse romance é incrível, é solto, é fluido. Então, pela primeira vez, eu tenho que bater palmas pro Nicholas Sparks, apesar da assinatura dele, que é aquela, a gente já sabe que é aquela, que aquilo vai acontecer em todos os livros dele, né? É um escritor de drama, então ele faz o gênero muito bem. Gente, é muito lindo, super, super, super recomendo. E para recomendar um livro de Nicholas Sparks, ele tem que ser bom, né? E esse livro, ele é perfeito. Quando o livro é ruim, eu falo mesmo, vocês sabem que eu falo, né? Ou nem indico aqui, né? Mas se eu tô indicando, pode confiar que vocês vão amar esse livro aqui. E o vermelho também não podia faltar, Anne de Green Gables. Então essa série é tão boa, que se a gente fosse contar só as cores do Coelhinho da Páscoa, seria a série toda de Anne de Green Gables, né? Porque tem um livro de cada cor, né? E essa aqui é da editora Ciranda Cultural. Essa edição é uma edição mais econômica, mas é uma edição linda, porque é uma edição vintage, tem as capinhas assim vintage. E esse Anne de Green Gables aqui é o primeiro livro da série. Gente, esse livro é um romance apaixonante. Por que eu falo que é um romance? Vai acontecer fatos amorosos nesse livro?
Gente, o gênero romance não é só esse gênero, né, em que acontece o encontro amoroso. Claro que no decorrer da série a gente sabe que a Anne vai crescendo e provavelmente terá, assim, né, esse encontro amoroso, porque, né, é a vida da menina, né? Mas aqui a gente acompanha a chegada dela na fazenda de Green Gables. Ela mora, né, no Canadá, aqui na Península do Príncipe. Aí tem um vídeo aqui, só dessa série aqui, quando essa série chegou, tem um unboxing dessa série muito, muito bacana. E eu vou deixar aqui nos cards, né, essa série aqui para vocês conferir os outros livros. E, gente do céu, que maravilha! Que sutileza dessa escritora. Não, é apaixonante o jeito que a Lucy Maud Montgomery, ela escreve essa série. Então, é poético. E ela descreve a paisagem com todos os pormenores, assim, as flores, a grama, o cheiro. E a Anne é uma menina muito especial. E vocês sabiam que essa menina, pra época, ela foi considerada bruxa? Sim, ela foi considerada bruxa. Aqui a gente vai acompanhar um condado, e esse condado é todo protestante. E aqui tem várias passagens onde deixa bem claro que a menina ela é muito intensa, né? A Anne, ela vai realizar um feitiço aqui. Ela vai realizar um juramento no livro. Vai chegar um passo aqui que ela vai utilizar ervas para poder curar. Ela vai ser chamada várias vezes de bruxa. E ela é uma menina que ela ama a natureza, ela ama as árvores, ela acorda, ela dá bom dia para as árvores, né? Ela tem uma imaginação incrível e ela vê a vida de um jeito diferente. Ela vê a vida com os olhos diferentes. Ela vê a vida com os óculos arco-íris. Então ela sempre vê o melhor de tudo. E quando ela tem vontade de chorar, ela chora, de gritar, ela grita. Então, assim, ela é muito, muito intensa. E ela chega na fazenda, né, dos irmãos, que são os irmãos, um casal de irmãos beatos que querem adotar um menino para ajudar na fazenda, porque eles já estão ficando mais velhos, né, e estão conseguindo administrar a fazenda, né, administrar as tarefas da fazenda. E por engano, chega a Anne. Então era para ser um menino e é uma menina. E logo no primeiro dia ela já tem essa demonstração de intensidade. Mas como ela vai colocar a vida desses irmãos de perna pro ar, eles vão logo se apaixonando por ela, porque é uma menina muito falante. E é uma menina que vai tirar esse casal de irmãos da monotonia, vai dar uma alegria, um colorido, um sentido para a vida desses irmãos. Então é um livro assim, gente, olha quantas marcações tem nesse livro. Esse livro tem muitos ensinamentos, muitas frases, assim, de efeitos, né? São joias que dá pra gente carregar a vida toda. A gente quer relembrar sempre das frases de Anne, de Green Gables. Então não tem como não se apaixonar por essa garotinha. Não tem como não se render a Anne. Então é um livro, assim, muito apaixonante, que super recomendo. Então tá aí. 3 livros rapidinho de ler, é leitura para um dia, gente. É leitura sim para um dia, porque são leituras muito fluidas, né? Então, cada livro desse aqui, ó, esses 2 livros aqui, esses 2 primeiros livros é leitura para um dia. Os 2, né? Esse aqui eu li ele numa manhã e esse aqui à tarde eu já comecei a ler o livro do Nicholas, né? E logo assim por volta das 6 horas eu já terminei o livro. Então, em um dia eu consegui ler esses 2 livros. E Anne de Green Gables é tão fluido também que dá para ler num dia. Então, assim, dá para você ler esse final de semana de Páscoa esses livros. Você vai ver, você vai se apaixonar, não é irresistível. É irresistível. E não dá para classificar assim, top 1, top 2. Né? Quais são os 3? Então, eu vou tentar colocar em ordem. Em primeiro lugar, por incrível que pareça, J.K. Rowling, me perdoe, mas Anne de Green Gables. Em segundo lugar, J.K. Rowling, Os Contos de Bilbo Bardo. E em terceiro lugar, Noites de Tormenta do Nicholas Sparks. Vamos fazer um top 3 dos livros aí. Mas me conte, você já leu algum desses livros aqui? Qual seria a sua ordem perfeita de leitura desses livros? Você conseguiria decidir qual que é o seu top 1, top 2 ou top 3? Então é isso, meus amores. Feliz Páscoa! Um grande beijo e muitas letrinhas de amor.